Olá pessoal, neste desafio nós temos que automatizar o preenchimento destes 4 campos de usuário e senha. Nós podemos preencher normalmente, mas a gente sempre começa uma automação inspecionando os elementos, né? Eu vou abrir o meu Firebug e vou inspecionar o primeiro caixa de texto de username. E eu vou notar aqui embaixo que ele tem um ID user-74. Como no desafio são IDs dinâmicos, né? Eu vou inclusive olhar para o próximo input, que é username repetir, e ele tem exatamente o mesmo ID, user-74. Isso vai acontecer a mesma coisa com as duas senhas. As duas senhas vão ter o mesmo ID. Aqui um monte de letras com o final 74 e no password repetir também. E se eu atualizar a página e verificar novamente estes elementos, eu consigo enxergar que eles alteraram. Agora a caixa de username é user-83id. Então nós temos que automatizar isto. Nós vamos conseguir isso com XPath e com algumas funções que a gente vai aprender agora. Nós vamos utilizar duas funções do XPath. A primeira é chamada text, que obtém um texto de um elemento. A segunda, o following sibling, que ele vai encontrar todos os irmãos depois de um elemento corrente. Mas como é que é a tradução disso? Primeiro, o exemplo do text é simples. Por exemplo, eu acesso um label e do label eu coloco os colchetes, escrevo text, abre e fecha parênteses, um igual e entre aspas simples, o texto que aquele label aparece, por exemplo, username. Ele vai me localizar aquele label com o texto username. Se eu quiser daí localizar os próximos irmãos, por exemplo, eu posso utilizar o label, /label, eu coloco um barra, coloco o nome da função, following sibling, coloco uns 2 pontos e o elemento que eu quero localizar que seja um dos irmãos, por exemplo, uma div. Como é que fica um exemplo mais prático disso para o desafio? Aqui eu tenho o trecho do código HTML, onde eu tenho o label, username, e eu tenho o campo input, com aquele ID dinâmico. Só que antes desse input eu tenho uma div, e notem que o label e a div são irmãos, certo? Mas vamos no primeiro passo. Primeiro eu preciso encontrar esse input, mas eu preciso localizar o elemento label pelo texto, para depois localizar o irmão, para depois ir para o input. Então, o que eu vou fazer? Eu vou localizar aquele label por aquele texto. Eu estou usando Firepath nesse exemplo, então vou colocar // label, colchetes, text, abre parênteses, fecha parênteses, igual, aspas simples, username. E ele vai me localizar exatamente aquele label. Eu tenho a primeira parte do meu XPath pronto. A segunda parte eu vou fazer ele encontrar o irmão dele e depois ir para o input. Para encontrar o irmão, na sequência, depois de ter encontrado o label, eu coloco uma barra, um following sibling, 2 vezes os 2 pontos, div, que é o próximo irmão, e navegar para o input, que é /input. Assim eu consigo encontrar exatamente aquela caixa de texto, sem depender do ID dinâmico ou sem colocar XPath posicional, input 1, input 2, input 3, etc. Na verdade aqui nem daria certo o posicional direto pelo input. Notaram como é fácil? E se nós fazermos por partes, a gente consegue criar qualquer tipo de expressão XPath. Primeiro eu localizei o label, depois localizei qual era o irmão, que eu tenho aquela div, para depois localizar o campo de texto. Agora a gente já tem um XPath criado. Como a gente tem os labels como referência nesse desafio, a gente pode utilizar o texto do label para poder localizar todos os inputs. Então basta eu substituir o que tem aqui na tela, ou trocar, pelo texto dos labels que estão na tela.
Só não esqueça que cada caso é um caso na hora de fazer a automação para IDs dinâmicos. Nesse desafio a gente analisou a estrutura e viu que eu tenho o elemento input como filho da div e a div é irmão do label. Então consegui fazer por essa expressão do following symbol. Se vocês tiverem um HTML diferente, mas uma mesma loja, eu quero localizar um parente, um anterior ou um posterior, algo assim, vocês podem clicar no link que está ali no último item para saber mais algumas funções do XPath para esses casos. Agora vamos colocar a mão na massa. Agora chegou a hora de resolver o desafio. Eu só recomendo a vocês colocarem o vídeo em tela cheia para poder visualizar tranquilamente o código. Eu vou criar uma nova classe com JUnit Test Case, chamada Desafio 5. E agora eu vou criar a estrutura do meu teste. Vou colocar aqui um private WebDriver driver. Vou importar minha classe WebDriver. Vou colocar um before do JUnit, que é uma pré-condição, public void pré-condição, um after, que é uma pós-condição, vou chamar de public void pós-condição, e depois eu vou chamar o meu teste, public void teste preenchimento campos dinâmicos, vou colocar assim o nome. O que eu vou fazer agora é preencher com o necessário. Vou instanciar a classe do WebDriver com o Firefox Driver e dar um driver.get e já vou preencher com a URL no after um driver.kit para fechar o browser. E a URL do exercício é essa URL do desafio. Tenho tudo pronto. Vou maximizar aqui o meu código e agora eu só preciso desenvolver o meu teste. Sempre começo com driver find element, né? Driver.findElement. Como eu vou colocar a expressão XPath é por XPath. Vou colocar aqui aspas duplas e vou colocar já um ponto sendKeys. No desafio fala para a gente preencher o usuário e o repetir usuário diferentes e a senha mesma para ver a mensagem, né? Eu vou colocar aqui Elias N como usuário. O XPath agora eu preciso montar. Nós já aprendemos a montar ele, né? Eu só vou montar ele ao vivo para a gente poder enxergar. Eu tenho o complemento no Firebug que é o FirePath, que a gente pode aqui através do item XPath já testar esses XPaths. Como eu já lembro de cabeça, eu vou colocar aqui /label, ó, ele já me traz vários labels, mas eu quero filtrar pelo username. Colchetes, text, igual, aspas simples, username. Já localizou. Agora eu preciso localizar a div para depois localizar o input. Então eu coloco /following sibling, dois pontos, div /input. E eu consegui localizar exatamente a caixa de texto. Eu vou copiar esse XPath que eu fiz agora, e está exatamente naquela caixa de texto, e vou colar aqui na minha localização de elemento. Para preencher o campo do repetir usuário, eu volto aqui para o meu XPath, e aí username repetir, eu só troco o texto ali, repetir, vou validar se está certo, ó, foi para repetir, vou copiar essa sentença e vou agora escrever a próxima linha.
driver find element by .xpath, a expressão que eu preciso, .sendKeys, escrever aqui Elias, vai ser diferente, ó, Elias N e Elias. Agora eu preciso mais para o senha e para o repetir senha do password. Eu volto, troco o texto todo para password, consegui localizar, vou copiar a sentença e fazer a mesma coisa. Driver find element by xpath, .sendKeys, e vou colocar assim igual para os dois, 1, 2, 3, 4, 5. Vou fazer o próximo, e o texto é password, repetir, localizou, copiei, mesma coisa, driver find element by .xpath, a expressão, .sendKeys, 1, 2, 3, 4, 5. Consegui preencher os campos. Agora eu volto aqui e verifico para poder localizar esse botão enviar, né? Ele tem um ID, que é Submit BTN2. Eu vou pegar esse ID para poder clicar nele. Driver.findElement by ID .click. Vamos executar parcialmente agora esse código. Eu vou só cancelar aqui, vou comentar o driver.kit e vou executar com JUnit. E verificar se ele vai me apresentar aquela mensagem para nós. E vai conseguir preencher todos os campos. Abriu a janela do Firefox, preencheu e conseguiu clicar no botão. O que eu vou fazer? O teste manual também. Elias N, Elias, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 5, enviar. Apareceu aqui agora a mensagem, os campos não têm o mesmo valor. Eu vou inspecionar esse campo e vejo que ele tem um ID, ó, error div2, e vou colocar isso aqui num assert equals. Esperado error, desculpa. O esperado é aquele texto que eu já vou pegar. E o atual vai ser o driver find element by ID, o ID dele, .getText. E o texto tem que ser exatamente esse, os campos têm o mesmo valor. Vou agora tirar o comentário do kit e vou ver se ele vai funcionar 100% agora. Firefox vai abrir. Eu vou baixar um pouco manualmente o Firefox para poder enxergar a mensagem ali. E 100% de sucesso. E lembrando a todos que o código desse desafio está na página do desafio e também no GitHub com o projeto Desafio Selenium. Até o próximo desafio, pessoal!